Vocês, ótimo dia para todos vocês, ótima sexta-feira. Sexta-feira, mais uma sexta-feira que nós estamos aqui para conversar com você. Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Muito prazer, meu nome é Denilson e nós estamos aqui nesse canal para falar dos livros apócrifos e dos livros apócrifos, quer dizer, livros proibidos. É um prazer enorme. Não saia daí não, porque nós vamos falar sobre esse povo aí, ó, os fenícios. A gente sempre fala para todos vocês, mas a gente tem que provar. Infelizmente o povo é igual Tomé. Você tem que tocar para ver se é verdade, né? Então, o que isso tem a ver, Denilson, com a nossa crença? O que os fenícios têm a ver com a nossa crença? Gente, como eu posso falar para você, a história do Brasil, ela tá ligada diretamente a essa história aqui, ó. Diretamente a essa história aqui, ó. A história do Brasil deveria estar aqui dentro dessa Bíblia Sagrada, contada pelos padres romanos. Gente. Minha gente, vocês vão começar a ficar de cabelo em pé com coisas que nós vamos falar, nós vamos mostrar o livro que fala sobre Montezuma, tá? Para desmistificar de vez a história. Nós estamos contando que os três impérios, os maias, os incas e os astecas, eles viveram aqui na América e que eles eram a casa perdida de Israel, de Arushurum. Nós não estamos brincando com você de informação, não estamos. E sabendo que essa é a casa perdida, a gente vai ter a noção do que foi feito, da manobra que foi feita para nos esconder a verdade. Mas você fica aí, hein? Tá vendo um canal desse aqui? Eles não divulgam isso não, e nem podem divulgar, né? Porque isso aqui vai bater muito com as informações que não é falada nas aulas, na sala de escola, né? Que nós aprendemos, aquilo que foi construído na nossa mente, é que nem a igreja, aquilo que construiu. A palavra igreja, ela foi construída na nossa mente. Ela foi... Quando você fala igreja, você lembra de um templo. Você nunca lembra que igreja são pessoas. Você só se remete quando a gente fala assim, igreja. Porque o nosso cérebro, pessoal, ele aceita... E o não existe no nosso cérebro. Quer ver uma coisa? Não pense num Fusca amarelo. Você pensou num Fusca amarelo. O não existe para o nosso cérebro. A gente dá sugestão e as sugestões entram na nossa cabeça. Se você der sugestões mentirosas, essa sugestão mentirosa passará a ser uma verdade para a gente. Denilson, aonde você quer chegar? Qual é o interesse e o intuito do canal dos livros apócrifos? Você lê os livros apócrifos. Os livros apócrifos são um livro proibido. E esse livro aí, dos fenícios, O Segredo e Revelação da História do Brasil, é um livro de Gustavo Barroso. E o Gustavo Barroso, gente, ele fazia parte de uma religião. O mundo, gente, está envolvido em religião. Os conflitos todos são por causa de religião. É o que eu vou te falar. E tudo, absolutamente tudo, parece surreal isso que eu estou te falando, né? Tudo está ligado a escrituras sagradas, tudo. Os filmes de Hollywood, as comidas que você come, o perfume que você usa, a roupa que você usa, o ar que você respira, tudo, absolutamente tudo, está relacionado a religião. Religião, gente. É verdade, religião. Brigas, contenda, religião. Aonde surgiu o primeiro homicídio, a primeira guerra de um irmão contra o irmão? Na Bíblia, religião. Por que o povo está se degladiando? Que existem guerras? Religião. A religião, ela cria dogmas e paradigmas. Eu gosto dessa palavra. Alô, Rafael, um beijo carinhoso para você. Esses paradigmas que são criados, eles
eles contendem com a verdade absoluta. Bom, vamos lá. Dado o recadinho, e eu espero que você não me abandone, não me abandona não, gente, fica comigo aí, tá bom? Ih, Denilson, mas você é fantástico, hein? Como é que você tira essas histórias? De onde você tira essas histórias? Gente, essas histórias estão aí. Só que o povo não tem acesso a ela. Olha aí. Os fenícios no Brasil. Os fenícios no Brasil. Quem são os fenícios, gente? Os fenícios é a Tunísia. Tunísia é um país das Arábias, né? Do mundo árabe. A Tunísia, ela foi responsável pela navegação. E a Tunísia, ou os fenícios, eles se aliaram à Inglaterra. Mas eu vou contar isso numa outra história para você. Agora eu quero falar sobre os fenícios no Brasil. Esse vídeo, ele deveria viralizar, né? Viralizar na internet, todo mundo falando assim, gente, olha só, você que é do Rio de Janeiro, você que é carioca, então você que mora aqui no Rio de Janeiro, você conhece aonde os fenícios estiveram. Os fenícios estiveram na Pedra da Gávea. Na Pedra da Gávea. A Pedra da Gávea é o local aonde os fenícios deixaram a sua marca. Os fenícios estiveram aqui e deixaram a sua marca aqui no Rio de Janeiro. Gente. É isso que eu estou falando para você. Os fenícios estiveram, porque eles dominavam a navegação. Então eles estiveram aqui no Rio de Janeiro. E você quer saber quando? Hein? Você quer saber quando os fenícios estiveram aqui? Calma, peraí, Denilson. Alguma coisa não está batendo. Porque o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500, na terra de Santa Cruz, onde Cabral ancorou os seus 3 navios, Santa Maria, Pita e Nina, e lá o Frei Henrique de Caminha rezou a primeira missa no Brasil. Isso nós estudamos no livro de história. Nós estudamos isso no livro de história. Aí você vem me dizer que os fenícios estiveram aqui no Brasil pasmem os senhores, há 3.500 anos atrás. Você vê que eu falo com sotaque, né? 3.500 anos atrás é um sotaque português. Agora você está vendo que nós temos o sotaque português. É que você não presta atenção. Mas se você começar a prestar atenção, tu verás que eu falo dessa maneira. Só que você não consegue entender que eu falo com sotaque de Portugal. Desculpa, meus patrícios, os patrícios de Portugal. Ô, Denilson, você também fala outras línguas? Não, eu já falo português. Só que nós não conseguimos, o nosso cérebro, ele nos engana, gente. O nosso cérebro nos engana. Por exemplo, se você olhar para baixo, aí você vai ver o teu nariz. Olha para baixo aí, olha para baixo. Olha com os dois olhões aí para baixo, tu vai ver a ponta do teu nariz. Pode olhar para baixo, você vai ver o seu nariz. Agora olha para frente. Você não vê o teu nariz, mas o teu nariz está no meio da visão. Você sabia disso? Porque o teu cérebro, o nosso cérebro nos engana. Alguém já sabia disso. Você já chupou uma bala, aquela bala de menta house, aquela bala que você bota e a boca fica geladinha? Você já chupou ela? Chupou essa bala? Já? Sim? Já? Então, se eu perguntar para você, aquela bala que você coloca na sua boca, aquela que tem sabor de menta, se você beber uma água, fica geladona na sua boca, ela é gelada? Não, ela é açúcar, gente. Mas tem uma planta que ela consegue enganar o nosso paladar. Então, nossos 5 sentidos nos traem. Se você botar a bala na sua boca, ela é de açúcar. Mas se você colocar ela na sua boca, ela parece que ela é de gelo. Porque o nosso cérebro nos engana. Então, se você conta uma mentira para a pessoa, se eu falar aqui que a minha mão, essa mão aqui que eu estou levantando aqui, gente, ó, essa mão que eu estou levantando aqui, ó, é a minha mão direita. Mas se eu falar para você aí no teu vídeo que ela é a mão esquerda, você vai acreditar. Porque você vai estar vendo a mão esquerda aí.
Entende o que eu estou te falando? Aí você vai ver a minha mão esquerda, mas aqui ela é a direita. Entende o que eu estou dizendo, gente? Será que você consegue compreender o que eu estou te falando? Então, nas escolas, como Roma, olha aí, ó, agora você vai entender. Como Roma, o Império Romano, invadiu isso aqui, escuta aí, escuta essa. Só que ele invadiu disfarçado de igreja. O Império Inglês e o Império que estava com... Veja bem, o Império Inglês, gente, ele abrange também a igreja. O Império Romano abrangia a igreja. Como Constantino se aliou à igreja, ele jogava a igreja na frente, porque a igreja era o pano de fundo, ou era o pano para esconder o domínio de um povo. Agora você está começando a entender o que eu estou te falando. Agora você está falando a minha língua. E o que isso tem a ver, Denilson, com o meu dia hoje, com as igrejas que estão hoje, com o sistema religioso implantado aqui no Brasil hoje? Tem muita coisa a ver, gente. Tem muita coisa a ver. Olha, eu vou te falar, hein? É como se pegasse os índios, vou falar índios para você entender, porque você sabe que essa palavra, eu não gosto dessa palavra, porque a palavra em casa, os incas, foram substituídas por índios, em Deus, que era a língua dos espanhóis e o Deus dos espanhóis, que era um braço do Império Romano. Está começando a entender a treta que aconteceu lá atrás? E eu e os senhores que estão aí, você pretinho, você pardo e você branco também que mora aqui no Brasil, vocês são o povo, a casa perdida de Israel. Vocês são nós, eu e os senhores. Nós somos o povo hebreu. Nós não somos brasileiros. Nós somos hebreus. De novo, você, meu amigo, minha amiga, você é hebreu. Então você não tem que olhar para aquela história da Bíblia quando você olha assim e fala assim: puxa, o mar vermelho se abriu, o povo andou pelo meio do mar. E tem umas histórias também que eu vou contar, e que aí você vai ficar, vai me tacar a pedra de vez. Mas vamos para frente. Esconderam, gente. O que esconderam da gente? De você, meu amigo que está aí do outro lado. O que te escondeu? O que eles fizeram para cauterizar a sua mente? Jogaram o seu... Porque você não se preocupa com o passado. Você só se preocupa com o presente, com a história que é contada para você. E a história foi modificada em 1500. Ou menos antes, né? Onde um grupo de romanos disfarçado de religiosos entraram aqui nessa terra e dizimaram. Você sabe o que é dizimar? Dízimo. Você está se ligando essa palavra dízimo? Porque as igrejas pedem dízimo. Dízimo é sangue para a igreja, não é verdade? Mas eles não estão mentindo, não. Eles dizimaram, porque dízimo é morte. Dízimo. Um bandido entrou e dizimou uma família. É morte. Dízimo é morte. Dízimo é morte. Dízimo é morte. Morte é dízimo. Deriva a palavra dizimar. Pessoal, eu não gosto de ser chamado de otário. Vocês gostam de ser otário? Desculpa a palavra chula que eu estou usando aqui agora. Babaca, bobo, imbecil. Você gosta de ser chamado assim? Você gosta de ser chamado de doido? Gosta? Seja sincero. Olha aqui nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos. Você, senhor, chefe de família, você, dona de casa, você, brasileiro. Você gosta de ser enganado? Você não gosta, você não quer ser enganado? Então você precisa abrir os olhos. Você precisa abrir os olhos. E quem está falando aqui para você não é um erudito, não é um formado em história, mesmo porque eles são covardes.
Covardes de não falar a verdade, porque as verdades, gente, a verdade dói, a verdade machuca, a verdade incomoda. A verdade, ela é o Criador, Ele é a verdade. O Filho do Criador, o nosso querido e amado Salvador, chamado Yahushua, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então Yahushua é a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim e pelo meu nome. Então você não precisa, olha só, você não precisa ir a Jesus. Jesus é mentira. Gente, Jesus é mentira, assim como a história do Brasil é uma mentira, é uma falácia. Esse nome Jesus é uma falácia, porque todos eles foram escritos pelo Império Romano e Império Grego. É difícil falar isso para vocês. Quando eu era pastor, estava conduzindo as ovelhinhas, né, para o rebanho do Senhor, enriquecendo líderes, do qual eu não posso falar o nome, que estão aí podre de rico, enquanto milhares de pastores estão na miséria, hebreus estão na miséria, passando necessidade. Pastores passam fome, tá, pessoal? Tem pastor passando fome, em nome de uma religião chamada evangélica. Eu já passei fome, eu já passei necessidade, eu já abandonei a minha família por causa da religião evangélica. Mas ela é um pano de fundo, porque se um pastor sai, o pastor não vai poder falar, porque ninguém vai acreditar. E outra coisa, o pastor, ele ama as pessoas. Não são todos não, tá? Mas a grande maioria são homens honrados, homens honestos, homens puros. Porém, são homens que não conhecem a história, porque eles são só levados a ler o manual do Império Romano. Enquanto você estiver lendo o manual do Império Romano, gente, é um império. E o manual do Império Romano existe, agora você vai entender o que eu estou te falando, existe manobras através das palavras para não deixar você raciocinar. Gustavo Barroso, nesse livro aí, Segredos e Revelação da História, ele vai contar para a gente que os fenícios, os tunisianos, estiveram aqui no Brasil e eles, os tunisianos, ensinaram a rota para o Império Grego e o Império Romano. Por isso que Cabral esteve aqui. Aquela história forjada de que o mar entrou em calmaria e aí, de repente, Cabral, com as caravelas, encontrou terra à vista. Isso é tudo um conto, porque eles estão contando e vocês vão ter que acreditar. Mas a Bíblia fala, a própria escritura, não a Bíblia, mas a escritura fala que eles também botaram a Bíblia pensando que isso não ia ser descoberto. A própria escritura fala, dentro da Bíblia, que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Não, e veja bem, essa palavra não é para os pastores que usam nas igrejas, nos templos, dizendo que uma mulher vai descobrir que o marido tem amante. Não é para isso não. Claro que isso funciona também, né? Ou se a mulher tem o marido tem um amante, ou se uma mulher tem um amante, como se fosse um agoureiro, um adivinho, né? Não é por isso não. Ou um roubo, decifrar um roubo na sua empresa, não é para isso não. É para algo muito melhor, muito maior. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. É a história do mundo, da humanidade, que está, a história dos anjos caídos, que está muito aquém desse mundo material. Vamos ler um pouquinho, que daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, eu vou colocar esse vídeo mais cedo aí. Às 10 horas da manhã estarei conversando com o nosso amigo, nosso querido amigo, irmão,
o Maú, direto lá da África do Sul, né? Nós tivemos uma live interrompida, só que hoje é um dia propício para a gente conversar um pouquinho com o Maú. Eu amo o povo africano. Aliás, eu sou africano. Nós somos africanos. Nós amamos os nossos conterrâneos. Povo sofrido, povo batalhador, povo escravizado. E agora, o grande intuito dessa guerra que está acontecendo lá contra a Ucrânia. Vocês pensam que a Ucrânia está sofrendo, né? Mas quem vai sofrer a médio e longo prazo são os africanos. Pode escrever o que eu estou te falando, tá? Os africanos serão um povo atingido em cheio com esse evento entre Rússia e Ucrânia. É verdade, meus amigos, eu tenho muitas coisas que eu poderia falar aqui para vocês, mas eu prefiro só me ater aos livros. E vocês, por favor, não acredite no que eu estou falando, não. Ó, não acredita no que eu estou falando, não. Duvide. Pesquise. É lógico que esse buscador aí, ou a maioria desses buscadores de Google, Yahoo, todos esses buscadores que vocês utilizam, eles têm os seus donos, os donos dessas plataformas são os colonizadores. São aqueles herdeiros daqueles que implantaram esse sistema no mundo. E você acha que eles vão querer que o povo descubra a verdade? Você acha? Seja sincero. Mas é uma maldição para eles. Porque a verdade, ela não está vindo, não é de pessoas eruditas que estão se revoltando contra a classe social, que nem foi o caso de Gustavo Barroso. Não. Você já ouviu falar da Guerra dos Farrapos? Então, a revolta e aí o esclarecimento está sendo dado por pessoas que eles jamais imaginariam que iam falar isso em uma rede social. Jamais iriam. Porque em época de reality show, em época de colisão de hadron, né? Em época de energia quântica, avanços tecnológicos, né? Em época de muitas evoluções, né? A gente acorda um povo. Gente, quem criou o computador, quem criou a inteligência artificial foi o homem. Então nós somos deuses, né? Porque não foi eu que criei, mas foi um homem que criou. Foi um homem que deu e trouxe à existência aquilo que não existia. Por isso ratifica ainda mais que o Criador nos fez a sua imagem e semelhança. O homem é fantástico, gente. É a melhor criação. Eu louvo a Iá. Iá é o termo carinhoso, é Iá o nome dele. O nome daquele que emanou toda a energia e força do universo. Nossa, ele é grande, gente, demais. Falei igual mineiro, né? Nossa, ele é grande demais. E detalhezinho, só um detalhezinho. Não conta pra ninguém não, tá? Ó, não conta pra ninguém. Ele nos ama. Você não ouviu, não? Ele te ama. E ele quer que você o adore. É isso. Ele quer que você o reconheça como um filho perdido, um filho pródigo, que conhece o teu pai. Essa é a razão do filho pródigo, gente. Povo carioca, povo do Brasil, não tem nada de religioso nisso, não. A religião foi criada para você ficar preso aos dogmas e preceitos de alguns líderes que enganam. E que é quase impossível
acreditar naquilo que eu estou te falando. É quase impossível, quase. Só não é impossível porque tem o poder do Criador para te chamar. A você que quer sair desse lamaçal, sair dessa areia malvediça. Vamos lá, os fenícios do Brasil. Olha o galo cantando aí. Na 8ª sessão extraordinária do então recentemente fundado Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, realizado na tarde de 23 de março de 1839, um dos seus fundadores, deixa eu sair daqui da frente aqui, ó. Vou aqui para frente, aqui para cima. Um dos seus fundadores, o eminente cônego Januário da Cunha Barbosa, olha o nome dele aí, Januário da Cunha Barbosa, apresentou o seguinte requerimento em uma das montanhas do litoral do Rio de Janeiro, Pedra da Gávea, em uma montanha do litoral do Rio de Janeiro, ao sul da Barra, há uma inscrição em caracteres fenícios. Fiquei arrepiado. Não fui eu que estou falando, tá, pessoal? Porque quando eu falo, as pessoas ficam achando que eu estou mentindo. E o pai da mentira é o... Quem é o pai da mentira? É o capeta, não é? Não é o capeta que é o pai da mentira? Então tem uma inscrição na Pedra da Gávea de, olha só, 1839, não é o ano que foi escrito, não. Um de seus fundadores, fundador de quê? Da instituição do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Geográfico é o quê? Geografia. Geografia fala de território, demarcação de território. O senhor Januário da Cunha Barbosa apresentou o seguinte requerimento em uma das montanhas do litoral do Rio de Janeiro, ao sul da Barra da Tijuca, há uma inscrição em caracteres fenícios, já muito destruída pelo tempo, que revelam grande antiguidade. Esta inscrição foi vista e observada por um conhecedor das línguas orientais. Olha aí, ó. Fenícios orientais. Orientais, pra gente aqui, são os chineses, os japoneses, né? Os coreanos, o pessoal que está na Malásia, né? Os Vietcongs, não é? Esses são os orientais, não são? A Tunísia é oriental? A Tunísia, olha a interrogação. A Tunísia, ela é oriental? Então tem raiz abrâmica no Oriente? Tem raiz de Abraão com os descendentes de Sem? Há uma inscrição em uma das montanhas do litoral do Rio de Janeiro, ao sul da Barra da Tijuca, há uma inscrição em caracteres fenício, já muito destruída pelo tempo, que revelam grande antiguidade. Essa inscrição foi vista e observada por um conhecedor das línguas orientais, que ao vê-la concluiu que o Brasil, terminou que o Brasil tinha sido visitado por nações conhecedoras da navegação e que aqui vieram antes dos portugueses. Quem está mentindo? O MEC? Ou esse historiador geográfico, como é que é o nome dele? Instituto de Geográfico Brasileiro, o senhor Januário Cunha Barbosa, que apresentou um documento. Não foi eu que estou apresentando não, tá, pessoal? Eu vou parar por aí, porque, assim, gente, esse livro aí, gente, é um livro de Gustavo Barroso, tá? É Segredos, eu vou ver o nome dele e passo o nome para vocês desse livro. Eu tenho que passar até o nome, deixa eu ver aqui se o nome dele está por aqui. Segredos e Revelação
da história do Brasil de Gustavo Barroso. Segredos e revelação da história do Brasil de Gustavo Barroso. Denilson, meu amigo, meu camarada, meu brother, fechamento. Fala esses nomes, que a gente sempre fala irmão, né? Fica uma coisa religiosa, né? Meu fechamento, parceiro, parça, brother, que é irmão também. Ai, você, meu fechamento, meu chegado. Denilson, vivemos uma mentira. E por que eu quero associar a essa história a todos vocês? Por que eu quero chegar a essa história para vocês? Gente, aí o que aconteceu? Esse camarada chamado Salomão, que não está nesse livro aí, o Salomão, gente, o rei Salomão, o tão falado rei Salomão e adorado nos tempos, eu não tenho nada contra o Salomão, gente. Ele pode até ter ser salvo hoje. Mas que ele pisou na bola, ele pisou. Quando ele deixou de adorar o Criador para adorar a outros deuses, a invocar outros deuses. E ao invocar esses outros deuses, inclusive tem uma religião aí, a maçonaria, ele é o patrono da maçonaria, há outros deuses, há vários outros deuses, ele foi orientado a chegar aqui no Brasil, na terra que mana leite e mel, na terra das 10 tribos, e roubar, extrair daqui. Esse país, ele é saqueado o tempo todo. Esse país, essa nação que você está aí, você é brasileiro, é saqueado o tempo todo. E para piorar ainda mais o bagulho, ainda tem as instituições religiosas que acabam de arrancar o resto que vocês... Eles te dão e eles te tiram o resto. Eles te dão e a religião vem e retira o resto. Para você não ficar com nada. Através de dízimos, da palavra dízimo, né? Essa palavra dízimo foi implantada na mente das pessoas como maldição. E o povo brasileiro, gente, o povo brasileiro, escuta essa que eu estou te falando. Como nós somos oriundos da escravidão, é um povo teoricamente frouxo, medroso. É um povo que, se você colocar o medo dele, rapidamente eles não enfrentam. Eles se acovardam. É normal, é típico. Vem da nossa criação isso. É um povo, quando vê a chibata, quando você vê, fala assim, ó, você vai ser condenado. Pronto. Acabou o povo brasileiro. Acabou o brasileiro. Já é típico do povo, gente. Já é típico do povo. Então, esses camaradas vão ali para dentro daquelas instituições, né, dos palanques da vida, da qual eu fiz parte. Gente, quando eu falo assim, como é que eu posso explicar para vocês? Não é que eu tenho raiva não tenho nada disso aí não, gente. Eu tenho raiva assim do diabo. Eu tenho raiva dos anjos caídos que estão escravizando o povo hebreu, o povo do Criador. Esse é o meu revolto contra eles. Mas os pastores, os padres, né, que alguns padres também não são inocentes, tá, gente? Eles sabem muito. Aliás, tem muita gente que sabe muito aqui nesse país. Mas é por isso que eu estou te falando. Eles olharam para a história de Tiradentes e falaram assim, pô, Tiradentes foi morto por causa da inconfidência mesmo, por causa de ser típico de uma religião aí. Ele mata aquele que denuncia. Ele assassina aquele que denuncia para que aquela voz não tenha eco. É que nem o povo egípcio fazia, os egípcios, de Mitsaim, quando escravizaram os hebreus, pensavam que metendo a porrada, que pisando e amassando, ia parar o povo, e não parava. Porque esse povo que está aqui, gente, é o povo do Criador. Quanto mais bate nele, quanto mais massacra, mais ele cresce. Você pode ver, gente, que quanto mais você é perseguido, mais você a sua guarda fica assim, ó, levantada. Você fica bolado. Você fica mais ativo, você fica mais firme. Se não tem perseguição, se não tem nada, então você descansa, relaxa.
Então, o Salomão pegou muita coisa daqui, gente. O Salomão levou muita coisa daqui. Aí você pensa que o Salomão entregou isso para o povo hebreu, né? Na sua cabeça. Não, isso aqui é do Criador, foi o Criador que deu o povo hebreu. Não, foi uma nação. Foi uma nação que vocês têm que aprender isso. Os Quizar, eles se vestiram, eles se travestiram de judeu, de Yahudim. Eles pegaram, porque na história, a tribo de Arudá, a tribo de Judá, ela foi levada a cativo para a Babilônia. Não foi só a Babilônia, a Pérsia também escravizou, Roma escravizou, houve terremotos na terra. Então aparentemente eles esconderam a história para que esse povo fosse sumido, mas esse povo está vivão, cara. Esse povo está vivão porque eu e os senhores que estão aqui no Brasil, nas Américas, e em parte de todo mundo, o povo preto está no mundo, gente. O povo pardo está no mundo. E nós temos uma promessa. Aí é que eles substituem a palavra promessa pela palavra evangelho. Nós temos a promessa. Promessa não é de homem, não. Promessa não é de homem, não. A promessa é daquele que ama o seu povo. Ele te ama muito. Quando a gente diz assim, Jesus te ama, Jesus bulufa. Quem te ama é Yahushua. Yahushua te ama. Yahushua quer resgatar esse povo, essa nação, a nação que ele vai reinar. Reinar, porque todos queriam estar aqui para participar do reino de Yahushua, o rei justo. Não é igual esses governantes que estão aí, não. Não é igual o Putin, não é igual o presidente dos Estados Unidos, não é igual a rainha da Inglaterra, não. Não. Que tem um montão de terras, tem um montão de bilhares de dinheiro, de dólares, mas eles morrem com aquele dinheiro ali junto com eles, porque tem uma maldição que vai com esses caras que são bilionários. É uma maldição que vai com eles. Eles venderam a alma deles para Lúcifer, para Hassatan. E eles são escravos, eles não são livres. Eles passam para você uma coisa de felicidade, não é? De satisfação, de liberdade, mas não são, não. Quando não são deprimidos, são oprimidos, são pessoas tristes, vazias, estão o tempo todo com medo, porque senão o vagabundo vai, arranca, rouba eles. É um inferno a vida desse povo, gente. Por isso que Yahushua veio e mostrou que a verdadeira felicidade está dentro de cada um. O reino de Deus, o reino do Pai eterno. Vou tirar essa palavra eterno, do Altíssimo. Desculpa. Está dentro de cada pessoa. Eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Eu posso não ter nada, nem um centavo no meu bolso. Mas eu sou uma pessoa feliz. E Ele quer te fazer feliz. Ele quer mudar o teu mundo. Ele quer fazer o seu rosto brilhar. Ele quer te dar a paz que você tanto precisa, a alegria que você precisa. É uma alegria. Você não precisa de drogas, você não vai precisar cheirar, você não vai precisar tomar pico na veia, você não vai precisar tomar psicotrópicos, você não vai precisar ficar na sua paz, você não vai precisar tomar calmantes, remédios que te dopam. Nada disso. Ele vai te dar isso que você quer. Então o tema vai ser os fenícios no Brasil, né? Os fenícios no Brasil, mostrando que, mais um capítulo desse canal mostrando que igrejas, religião, sistema evangélico. Dá uma olhada, hein, gente, pesquisa, viu? Denilson, você então, o que você é? Você não é pastor, você não é padre, você não é reverendo, você não é acadêmico. Eu faço faculdade, tá? Eu ainda estou fazendo faculdade ainda, apesar de não estar tendo condição de pagar, mas eu estou no último período, tá?
Para não dizer que é um chulo, um leigo que está aqui falando com os senhores, e sem condição, tá, pessoal? Ganhando salário mínimo fazendo faculdade. E velho, porque eu quero mostrar para o povo hebreu, todo o povo hebreu, que vocês têm que estudar, cara. Vocês têm que saber essas leis que eles inventaram e saber a lei do nosso Criador. Porque eles estão mentindo pra gente. Meu amigo, amiga, pessoal, eu amo vocês, sabia? E tudo que eu faço não faço com o interesse de querer pegar você e querer que você faça de mim um ídolo, nada disso. Eu quero que vocês que estão aí do outro lado, conheçam a verdade. Foi para isso que Yahushua veio. O justo rei. Ele é justo. Ele é o justo. Eu não sou digno de estar aqui falando. Eu não sou a pessoa mais indicada para estar aqui falando. Mas ele me escolheu. E eu fico feliz por causa disso. E se você que é de Yahushua, você que está a serviço do Criador, puder nos ajudar, nos ajudar mesmo, ou ajudar com divulgação, ajudar em todos os sentidos, nos ajude. Não tenha receio. Existem pessoas ainda corretas nesse mundo. Existem pessoas sinceras nesse mundo. Existem muitas pessoas sinceras nesse mundo. E alguém que quer que todos os senhores não sejam enganados. Esse é o canal DRM. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, eu convido os senhores para a gente conversar um pouquinho com o nosso amigo e brother e fechamento, irmão Maú, diretamente da África do Sul. Ele estará conversando conosco num bate-papo maneiro, legal, para a gente conhecer um pouquinho dos nossos conterrâneos, né? Para a gente ter mais ou menos uma noção de muitas coisas que aconteceram aqui, que vocês estão totalmente fora, porque foram vendidas imagens para você, e essas imagens se perpetuam na sua cabeça. Quer ver uma imagem que se perpetua na sua cabeça? Aqueles africanos pretinhos, magrinhos, com um caneco na mão, morrendo de fome. Não fica na sua cabeça quando a mídia coloca aí? Quantas e quantas campanhas eu já sempre falava na igreja, né, sobre isso, né? Nós vamos comentar sobre isso. Aqui no Brasil acontece só os montes, ali no Nordeste. Ó os montes. Canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Não deixa de dar o seu like, hein? E não deixa de compartilhar, gente. Não deixa de comentar. Olha só essa live aqui legal. Faz isso. Eu sei que 42 minutos, 50 minutos, as pessoas ficam assim, pô, mas é muita. Mas é legal participar dessa história. É legal você aprender. Eu estou aprendendo com tudo isso. Hoje à noite, na nossa live da noite, das 19 horas, nós vamos falar sobre possessão demoníaca. Os demônios existem. Não é porque você está com Yahushua que você vai esquecer da vida espiritual, não. O capeta, os secretários deles estão trabalhando e muito nesse planeta. Nós vamos falar sobre demônios hoje à noite. Só sobre demônios. Vocês vão ficar, ó. Você quer saber? Quer mesmo? Nós estaremos falando com todos vocês. Por que sexta-feira, né? Porque sexta-feira, gente, foi o dia em que esses demônios acharam que mataram o Salvador. Vamos falar sobre isso mais tarde, às 19 horas, para todos vocês, tá bom? Forte abraço, um beijo. Tamo junto, hein? DRM Rodrigues é o nome do meu canal. Pega na lupa aí, se inscreva, que é importante, inscrição, me ajude. Peço as pessoas se inscrever para a gente poder alavancar esse trabalho. Tchau, pessoal. Ótimo dia para todos aí. Até daqui a pouco, 10 horas. 10 horas, hein?